São necessárias de 2 a 4 pessoas trabalhando juntas para criar uma autêntica adaga Caris. Subandhi Suppanigrat os fabrica há 42 anos. Seu assistente, Agus, está nesse ofício há 4 anos. E o mais novo aprendiz de Subandhi, seu filho Danar, está nisso há apenas 5 meses. Mas ver jovens artesãos fabricando caris é uma visão rara na Indonésia. A compreensão das pessoas sobre a cultura desta nação está diminuindo. Novos fabricantes de caris são tão raros que as Nações Unidas concederam ao ofício o status de patrimônio cultural e material como forma de proteção. O governo indonésio agora paga Subandhi para ensinar os jovens a fabricar as adagas. Mas será que isso é suficiente ou já é tarde demais? Visitamos a oficina de caris de Subandhi para ver como esse ofício tradicional ainda se mantém. Arif Usman, um professor aposentado, está visitando Subandhi em sua oficina em Solo, Java Central. Esta Keris é um legado dos nossos antepassados, então precisamos dela. Esse estilo de adaga tem séculos de existência. Seu uso como arma está imortalizado nas paredes de templos hindus que datam do século IX. Com o tempo, tornou-se um lembrete físico da história javanesa. E as pessoas mantiveram a crença de que as adagas os conectavam ao mundo espiritual. Atualmente, o caris é incorporado em casamentos e funerais e é passado de geração em geração como uma herança que conecta as gerações modernas às passadas. Eu acredito que haja um elemento mágico em uma Keris, como um talismã em casa, para que a família fique em paz. Mas antes que a forja possa começar, um Ampu precisa realizar certos rituais. Como parte de sua preparação, ele consome apenas arroz e água por 3 dias. Um período de jejum conhecido como Muti. Por que jejuar? Porque Deus não nos dá tudo de graça, é preciso prática. Ou diria sacrifício. Antes de começar, uma variedade de oferendas é preparada por sua filha, Sepa. Embora não esteja diretamente envolvida na fabricação das adagas, ela focou sua tese de mestrado em fotografia das adagas caris. Eu não tenho cruz agora. Talvez eu peça para o meu pai fazer um, de acordo com as minhas características, como um legado dos meus ancestrais. Ou talvez como uma oração do meu pai, por mim, para o meu futuro. Os passos para fazer uma Keris devem começar com uma oração, que não é apenas uma palavra, mas também com o jejum, como uma prática em termos javaneses. O processo físico começa com fogo, que pode atingir temperaturas de até 1.200 graus Celsius, usando o carvão de teca como base. Este processo é difícil por causa do calor. O filho de Subandhi, Danar, de 23 anos, espera um dia assumir o negócio da família. Ele é um dos poucos aprendizes na oficina, mas treinar uma nova geração de Empus está se mostrando difícil. Danar diz que, como muitos jovens na Indonésia, ele não tinha interesse inicialmente em se tornar um mestre em caris. No passado, eu não tinha o menor interesse em estudar caris. Trabalhei na casa do meu pai por 5 meses. Antes, eu trabalhei em um restaurante em Solo. E eu quero continuar o negócio do meu pai, já que sou filho único. É por isso que eu tento fazer meu pai feliz. Subandhi começa aquecendo uma única placa de ferro. Dobrando-a ao meio e inserindo uma fina peça de níquel. Em seguida, ele martela os 2 metais juntos até formarem uma única massa.
Existem duas formas básicas para uma lâmina: curva e reta. Eu tô procurando uma Keres que tenha 3 curvas e um bom pamor. Um punhal curvo geralmente tem um número ímpar de curvas ou aparências. O pamor é o padrão ondulado que se forma na superfície da lâmina como resultado da soldagem de camadas e camadas de ferro e níquel. Parte de ser considerado um mestre é saber quantas camadas de níquel e ferro usar para criar o padrão Balmora que o comprador deseja. O número de camadas vai depender do tipo de pamor desejado, portanto, cada pamor também é incerto e não possui as mesmas camadas. Ele aquece o metal novamente no fogo até que fique incandescente. Danar e os outros então se revezam, martelando o metal fundido. A massa é então aquecida e dobrada ao meio novamente. Eles repetem esse processo várias vezes, multiplicando o número de camadas a cada dobra. Um processo trabalhoso que consome tempo. A parte mais satisfatória de todo o trabalho é quando vemos a faísca do Chris sendo forjadas. A peça com várias camadas é dobrada mais uma vez antes que o aço seja soldado no núcleo. Nesse ponto, Subandi vai martelar as curvas básicas ou deixá-la reta, dependendo da forma desejada. Finalmente, ele mergulha a adaga em água adornada, com uma mistura cerimonial de flores conhecida como Kembang Seven Rupa. Esse processo tempera e endurece o aço recém-forjado. Agora é hora de raspar e limar a lâmina. Essa é a parte mais difícil do processo, segundo o aprendiz de Subandi, Agus. Se nós cometermos até o menor erro, a produção do Keres, ela vai falhar. Subandi utiliza ferramentas como um disco de esmeril ou uma pedra de amolar para afiar as bordas e esculpir o desenho final do pamor. Dana está aprendendo a fazer esses detalhes, o que já resultou em uma ida ao hospital. Certa vez sofri um acidente porque um pedaço de metal atingiu meu olho. Tive que procurar ajuda médica e receber tratamento. E no fim me recuperei. Para acentuar o design do pamor, Subandi pincela a lâmina com uma mistura líquida contendo arsênico. Para enfatizar ainda mais o pamor em Java, o material usado é chamado warangan, que contém ácido. A bainha e os cabos são esculpidos a partir de outros materiais, como madeira, osso ou metal. O material do cabo pode influenciar o preço final. A maioria dos clientes de Subandi são javaneses locais, como Arif, que estão familiarizados com a cultura do Keris. Subandi diz que a demanda por adagas Keris autênticas está crescendo. O problema é que simplesmente não há pessoas qualificadas o suficiente para fabricá-las. Até agora, especialmente recentemente, tem havido pedidos todos os meses. Não há muitos ampus tradicionais como o Subandi restantes no país. E é por isso que ele está determinado a passar as habilidades para as gerações mais jovens, como seu filho Danar. Mas Subandi diz que ainda há muito a aprender antes que Danar possa se tornar um ampul. Só porque Danar é meu filho, não há garantia de que eu possa torná-lo um especialista em Keres. Tornar-se um mestre não é determinado pela idade, mas pela habilidade. Subandi começou a aprender a fazer adagas em 1979, por sugestão do presidente da Academia de Artes Clássicas da Indonésia, que estava interessado em revitalizar a produção de Keris. Subandi passou a ensinar no Instituto de Artes da Indonésia, em Surakarta, onde treina aprendizes mais jovens. Muhammad é um aluno do programa Keris que Subandi ensina.
Tanto ele quanto seu colega de classe, Joko, dizem que querem se tornar Ampo um dia. Hoje em dia, os jovens abandonaram suas tradições, especialmente a cultura Cris. Quero tentar preservar a cultura Cris. Pessoas que gostam de Keres são pessoas que amam cultura. Além disso, a cultura nativa da Indonésia também está sob pressão externa. E talvez exista um termo para uma tentativa de destruir a cultura tradicional de toda uma nação. Mesmo com os esforços de revitalização, o conhecimento sobre como fazer adagas curries está em risco, à medida que os jovens escolhem empregos mais bem remunerados em indústrias modernas. Em 2025, as Nações Unidas concederam às adagas curries o status de patrimônio cultural imaterial, junto com outras formas de arte ameaçadas. Se nós, como artistas, formos idealistas apenas em relação ao nosso trabalho, não conseguiremos comer, então ainda temos que levar em conta os fatores econômicos da nossa profissão. Embora Subandi possa ser um dos poucos Ampos restantes em Solo, seu trabalho teve um grande impacto nos jovens ao seu redor. E não são apenas os homens que desejam se tornar Ampos. Uma vez, na 8ª turma de especialização em Keres, a maioria dos alunos eram meninas e elas superavam em número os alunos homens. Sei que existem várias mestras, porque algumas das alunas do meu pai costumavam vir aqui. No futuro, quero fazer um Cris especial para mulheres, chamado Cris Kandrik, que é menor. E estudantes como Muhammad estão assumindo o papel de Ampo para ajudar a manter a tradição viva. Tornar-se mestre é uma oportunidade para a geração mais jovem de hoje, que raramente deseja preservar sua cultura, especialmente na Indonésia. Há tanta coisa que precisa ser preservada. Se não for a geração mais jovem agora, quem mais o fará?